Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui na Campus Party com vocês. Meu nome é Bruno. Para quem não me conhece, eu sou o COO da Forvents, uma das parceiras aqui da Campus Party. Imagino que alguns de vocês já me viram por aqui, ou em alguma outra Campus Party em algum momento, né? A gente viaja bastante, é quase um circo itinerante aqui que a gente vai com a Campus Party em cada edição. Mas a nossa ideia aqui, como primeira vez palestrando, é falar de algo que a gente utiliza bastante dentro da Forvents, que é o desenvolvimento utilizando low code, tá certo? Bom, então só apresentando aqui, né, para quem não, de novo, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Alves. Comecei como desenvolvedor júnior na Forvents há uns 5 anos atrás. Fui para desenvolvedor pleno, depois fui para a Head de Inovação, fui CTO da Forvents e hoje, né, estou como diretor geral aí de operações. Também sou CTO e cofundador do Forworks, uma outra empresa que nós temos mais focada na gestão de comunidades, tá certo? Bom, então para a gente começar a falar de low code, né, do zero ao app, por que o low code é a sua arma secreta? Algum de vocês aqui já é desenvolvedor, desenvolvedora? Legal. Vocês já utilizaram low code alguma vez? Sim? Legal. E quem de vocês já teve aquela ideia genial, falar assim, putz, eu quero tirar essa ideia do papel, ela é genial, mas sofreu um pouco ali para trazer isso para o seu dia a dia, para tirar do papel, para realmente deixar isso pronto, porque seria uma jornada épica, talvez, desenvolver. Algum de vocês já teve uma ideia assim? Bom, a ideia aqui é justamente mostrar que com o low code nós conseguimos fazer isso sair do papel de uma maneira muito fácil, tá? Então, a gente tem alguns pontos aqui que são interessantes colocarmos que, primeiro, né, o que é o low code? A ideia do low code, para quem não sabe, é você desenvolver utilizando a menor quantidade de códigos possível, né? Então, que você consiga desenvolver algo, no nosso caso, um aplicativo, utilizando pouco código e utilizando mais retornos visuais, plataformas que te auxiliem a trazer isso e deixar disponível, tá? É diferente do no code. No no code a gente tem uma ideia de não utilizar código de forma alguma, tá? Então você vai utilizar mais a ideia de Lego ali, onde você vai trabalhar com cada um dos bloquinhos ali de Lego como sendo algo pré-fabricado que vai fazer com que o seu programa funcione aí, ou o seu aplicativo funcione corretamente, tá? Eu trouxe a ideia do low code, que é o que nós utilizamos, que é justamente essa junção de trazer algo mais visual, algo mais fácil, algo mais replicável, principalmente, escalável, tá? E menos código, tá certo? Então, aqui eu tenho 3 pontos que são bases fundamentais aí para mim que o low code traz para você. O primeiro dele é a simplificação da lógica. Então, como eu falei, você tem uma ideia de fluxo, trabalhar ali com Legos, onde você consegue visualizar mais facilmente como desenvolver uma lógica ou como desenvolver uma aplicação que, de fato, é muito educacional, tá? Então, tanto que hoje em dia alguns professores já aplicam a ideia do low code dentro das universidades para ensinar programação. E aí entra um ponto que é muito importante, que justamente para um profissional de tecnologia, entender a lógica de programação, entender a lógica por detrás é fundamental. É mais importante do que você saber uma stack específica, eu desenvolvo em PHP, eu desenvolvo em Node. É mais importante você entender a lógica por trás e como isso funciona. Por que é tão importante a lógica por trás? Às vezes o desenvolvedor, principalmente quando está começando, ele começa a fazer e começa a copiar e colar, copiar código, pegar da internet, utilizar o chat GPT, que é maravilhoso, maravilhoso mesmo, mas acaba copiando, colando e fazendo tutoriais e não entende de fato o que está acontecendo ali. O que meu código está fazendo? O que isso está gerando? Então nós conseguimos trazer mais simplicidade e entender melhor uma lógica quando nós aplicamos um low code para visualizar a estrutura do meu projeto, para visualizar a estrutura da minha aplicação, tá certo? Um outro benefício que nós temos aí para iniciantes é justamente você trabalhar com esses Legos e entender o que um botão faz,
quando eu clico em um botão ou quando eu executo uma função, o que ela está fazendo ali por trás. Então, o low-code ele traz essa facilidade para você entender. E é interessante porque, assim, low-code, na verdade, ainda sinto que é um tabu entre os desenvolvedores. Para falar a verdade para vocês, trazendo um case real, que eu vou comentar um pouco mais depois, mas na ForVents nós utilizamos para o aplicativo, para os nossos aplicativos, nós utilizamos low-code, tá? E quem apresentou a plataforma que nós utilizamos, que é o Flutterflow, foi o nosso head de marketing. Então, quando o pessoal de marketing traz alguma ideia, a gente sabe, né? É igual arquiteto. Ele vai colocar, vai funcionar aqui, não vou colocar uma pilastra, mas vai ter um teto aqui. Então, o pessoal do marketing, ele realmente, né, UX, aí, UI, eles realmente gostam de brincar bastante. E aí o pessoal da engenharia lá atrás que se, né? Então, ele trouxe, será que é a melhor opção? Mas aí a gente começou a utilizar, né? Então a gente começou a trabalhar com o low-code dentro da plataforma, trabalhar com o Flutterflow e desenvolver o nosso aplicativo utilizando. A curva de aprendizagem dos meus desenvolvedores foi muito alta, foi muito fácil. Por mais que fosse uma plataforma nova, os meus desenvolvedores inicialmente eles não sabiam desenvolver em Flutter, eles não tinham conhecimento para desenvolvimento mobile, mas a curva de aprendizagem foi muito rápida. Hoje o meu time, obviamente, já sabe, já trabalha muito mais com o Flutter puro, a gente consegue trabalhar muito bem, mas essa curva foi rápida justamente porque nós tínhamos iniciado com uma lógica mais simples, mais fácil de se entender, utilizando uma plataforma low-code, tá certo? E aí o terceiro ponto aqui, a escalabilidade, né? Por que que nós pensamos e depois de muito brainstorming começamos a utilizar, por exemplo, o Flutterflow para desenvolver nossos aplicativos? Pela escala e pela esteira de produção que nós conseguimos. Então hoje, por exemplo, trazendo alguns dados da ForVents, a gente desenvolve aí em um mês mais cheio por volta de 15 a 20 aplicativos. Então é uma quantidade muito grande. Você fala, pô, vocês têm uma equipe gigante de desenvolvedores. Não, nossa equipe é bem enxuta em desenvolvedores. E por que isso? Obviamente, aqui a gente está falando de aplicativos que são cópia e cola, né? Você cria uma base, você copia essa base e você apenas personaliza o visual para outros aplicativos iguais, né? O nicho da ForVents, eventos, e a gente basicamente clona e personaliza os aplicativos, mas a base é o mesmo. Mas com isso a gente consegue criar uma esteira de produção muito rápida, que não vai depender de um time gigante para conseguir estar operando ali e desenvolvendo. Tá? Então quando a gente volta naquela ideia de tirar o projeto do papel, de começar com o meu negócio, perfeito, você consegue prototipar e você consegue lançar isso de uma maneira muito rápida e com um time pequeno você consegue produzir muito. Tá? Essa é uma das principais vantagens aí que nós temos em ferramentas low-code. Né? Quebrou aqui a minha imagem, mas basicamente nós temos uma estatística desse site Statista que compara, né, justamente o desenvolvimento tradicional com o desenvolvimento low-code. E a gente tem um aumento, um ganho aí de 40% a 60% no desenvolvimento, na velocidade de desenvolvimento desses aplicativos. E é como eu disse para vocês, com uma equipe pequena você consegue desenvolver muito, você consegue ter algo fácil e rápido. Tá? A gente tem alguns casos de estudo aí para mostrar um pouquinho mais para vocês, mas esse é um número que pegou bastante quando nós fomos justamente pesquisar e entender ali, começar o projeto do aplicativo. Então, outro ponto que é muito importante para vocês, tudo que vocês vão fazer é importante planejamento, é importante vocês desenharem, entender a tecnologia por trás e saber se realmente aquilo se encaixa para você, tá? Para quem está esperando aí o QR Code da gamificação, tá aqui, então leiam, com um aplicativo que foi desenvolvido dentro do Flutterflow, tá? O aplicativo da Campus Party. Mas, voltando aí no assunto, né? Pensem o seguinte, uma ideia boa é aquela ideia que sai do papel. A ideia boa, putz, qual que é a ideia, qual que é a dica genial de ideia? É a ideia que sai do papel, que você consegue transformar. Eu vou até trazer um outro exemplo, né? Eu tenho uma amiga próxima que está trabalhando aqui, inclusive, que ela quer iniciar um negócio e ela fica postergando sempre. E é bem comum isso, quando a gente vai começar um negócio novo, você ter esse medo, começar a tentar postergar ali a ideia.
E ela travou num ponto bem mais simples até do que desenvolver a aplicação, que é fazer a logo do próprio serviço ali, da própria empresa dela. Então ela falou, cara, eu estou postergando porque eu não consegui criar minha logo ainda. Criar logo é simples, tirar do papel é algo simples, desenvolver também pode ser simples, né? Principalmente utilizando low code. Então, o principal aqui é, realmente, tirem do papel a ideia. Tá? Então aí, algumas histórias de sucesso que nós temos aí no mundo real. Eu trouxe algumas ideias mais focadas, utilizando inclusive o Flutter Flow, tá? Que é a ferramenta que nós utilizamos aí hoje, e que assim, nós vimos ela evoluir muito, então a gente pegou Flutter Flow lá no começo. Para quem não conhece o Flutter Flow, tá? É uma plataforma para low code, criada por alguns engenheiros da Google, que trabalharam no projeto do Flutter. Então, Flutter é uma linguagem da Google, tá? Não foi o desenvolvedor, o criador do Flutter que criou o Flutter Flow, mas foram engenheiros que trabalhavam no projeto, tá certo? E eu trouxe algumas histórias aqui, alguns exemplos baseados justamente nessa ideia. Então, nós temos esse Postage, que é um app da Croácia, tá? Então, a ideia desse aplicativo aqui seria como um Uber para serviços de manutenção. Então, qual que era a ideia dos caras? Era você conseguir encontrar pessoas que façam manutenção em casa, manutenção residencial ou em prédios, mas que você conseguisse contratar essas pessoas através do aplicativo, tá? Então, para quem gosta de série, aí, se alguém já assistiu aí Unbreakable Kimmy Schmidt, quem não assistiu, recomendo que assista, maravilhoso. Mas justamente eles utilizam um app lá chamado TaskRabbit. A ideia é muito parecida com essa, tá? Você contrata pessoas para fazer algo para você e paga pelo aplicativo, tá? Então eles desenvolveram de fato esse aplicativo na Croácia. Eles tiveram um financiamento inicial aí de $150 mil, tá? Então eles fizeram um projeto, tiveram ali o pre-seed de $150 mil só com esse projeto. Desenvolveram em 7 meses do zero, utilizando o Flutter. Óbvio, aí a gente tem um projeto bem completo, por isso que levou um pouco mais de tempo, mas ainda assim é um tempo curto para um projeto grande. Então, em 7 meses estava pronto, estava em utilização, e no primeiro ano, se eu não me engano, eles tiveram por volta de 50 mil usuários, tá? A gente tem também aqui o Red Zone, ele está ativo ainda nos Estados Unidos, e a ideia deles era melhorar o processo de gestão e de gerência de inspeções na rede de esgoto, tá? Então veja, uma coisa totalmente diferente da outra, né? Nessa ideia de projeto aqui, eles conseguiram, o foco principal deles era, porque era uma empresa que já existia, né? Era o aumento da precisão e diminuir o trabalho ali da inspeção. Então eles conseguiram 80% de aumento na precisão, utilizando essa aplicação que eles desenvolveram, e utilizaram aí 40%, tiveram aí 40% da redução do tempo, tá? Nesse mesmo projeto, utilizando essa tecnologia. Obviamente, aqui você tem todo um projeto completo que é construído e ele foi do início ao fim desenvolvido através do Flutter Flow, utilizando aí o low code. E obviamente nós temos aqui a FireVents. Então, contando um pouquinho a história aí para vocês da FireVents, voltando um pouquinho, na verdade, atrás, antes de nós termos o aplicativo. Nossa renda, principalmente, era baseada na utilização da plataforma. Nós somos um SaaS, um Software as a Service. E a ideia aqui era que a pessoa utilizava a plataforma online apenas. Então, você tinha a parte de transmissão online, tinha o painel do participante online, mas nós não tínhamos aplicativo na época. Nós cobrávamos também um valor muito menor, porque não tinha um aplicativo em si. Você desenvolvia, você utilizava algo que estava pronto, tá certo? Então a gente resolveu, falou, putz, a gente precisa crescer, vamos desenvolver um aplicativo, vamos desenvolver. Foi aí que a gente desenhou o projeto, foi aí que nós encontramos o Flutter Flow, tá? E aí a gente teve um desenvolvimento de 3 meses. Fala, putz, só 3 meses? E que aqui no caso, nós já tínhamos uma empresa estruturada, tá? Então nós já tínhamos toda a plataforma, nós já tínhamos as nossas APIs prontas, então a gente já tinha toda uma estrutura ali por trás e nós passamos a utilizar ela dentro do aplicativo, tá bom? E aí a gente teve desenvolvimento de 3 meses e esse número é incrível, que dentro de um ano, 80% da nossa receita passou a ser através dos aplicativos, tá? Então, como assim? Basicamente, nós tivemos um ganho e um fluxo muito alto. Eu não coloquei aqui, mas a gente basicamente triplicou aí o nosso lucro, tá? Através dos aplicativos com esse número aqui. E justamente a ideia foi começar a trabalhar o aplicativo e ter algo fácil,
ter algo simples, algo escalonável. E foi aí que nós passamos a utilizar o low-code, como eu expliquei para vocês anteriormente. Tá? Então, por que eu estou aqui falando, fazendo essa palestra sobre low-code? Porque é algo que, de fato, eu vi acontecer e eu vi funcionar e, de fato, dá muito certo. Tá? Como eu falei, nós utilizamos o Flutterflow. Eu ia colocar um vídeo aqui, acabou não dando, mas só para vocês entenderem, você tem como montar o ambiente visual ali da sua aplicação apenas arrastando os objetos que você quer utilizar. Obviamente, depois você vai ter um processo ali para fazer isso funcionar, mas também é low code. Então vamos supor, se você utiliza o Firebase, para quem não conhece Firebase, da Google também, tá? Você consegue ter a parte de armazenamento, você tem ali um banco de dados no SQL para utilizar. Então você consegue integrar o Firebase de uma forma muito fácil e deixar seu app funcional mesmo que você não tenha nada. No nosso caso a gente já tinha API, tinha banco de dados, tinha tudo, mas não precisa ter nada. Você consegue criar tudo por lá, sem código, sem linha, de uma forma muito simples, tá? E aí, tá, mas eu preciso de algo mais complexo. E aí eu vou trazer para vocês. O aplicativo que nós temos aqui no controle de acesso, que vocês passaram, controle de acesso e credenciamento, que vocês passaram, também foi criado no Flutterflow, também foi criado lá. E aí ele faz a impressão das etiquetas ali via Wi-Fi, como vocês viram quando vocês entraram. Nos controles de acesso, a gente faz o check-in de vocês, faz toda a verificação, controle de equipamento. Tem muito mais coisa por trás, até que vocês não sabem, mas está acontecendo ali. E são pontos mais avançados. Como que a gente fez isso? Porque o Flutterflow ele também dá a possibilidade de você criar códigos personalizados. Então, por exemplo, eu preciso conectar minha impressora ali no driver da Brother, que é a impressora que nós utilizamos. Consigo, através de um código personalizado, importar a biblioteca do Flutter e fazer esse código para funcionar, gerar um PDF, mandar para impressão, tudo funcionando através de uma plataforma bem simples, low code. Então essa é a ideia que eu quero trazer para vocês também. A ideia não é apenas aplicativos tão simples assim. Você consegue personalizar e trazer algo muito melhor através dessas ferramentas, tá? E aí, vamos entender aqui um outro ponto, um outro nicho que é bem interessante, que é como que eu ganho dinheiro. Você já falou, beleza, eu entendi que dá para utilizar aí para tirar meu projeto do papel, para começar a prototipar, para começar a criar, mas como que eu ganho dinheiro utilizando aí o low code, né? Então, pequenos apps, grandes oportunidades. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de aplicativos pequenos e simples que foram criados utilizando low code, mas eu quero trazer a ideia para vocês que vocês já ouviram falar sobre micro SaaS? Bom, SaaS, como eu falei, Software as a Service. Então você tem um software como um serviço. Por exemplo, Netflix, você contrata ali um serviço que você paga mensalmente e está utilizando. Quando a gente fala de micro SaaS, a gente está falando daqueles pequenos softwares, pequenos aplicativos que fazem uma coisa bem simples, mas que resolvem um problema para você, tá? Então, eu vou dar um exemplo que eu utilizo lá em casa. Eu tenho um projetor e eu tenho ali uma transmissão, que eu consigo transmitir direto pelo meu celular, igual aquele dongle da Google, sabe? Bem simples. Eu tenho uma ferramenta que eu comprei e adoro, utilizo sempre ela para transmitir vídeos do meu celular pro projetor ou para a TV. Bem simples. Paguei uma assinatura ali, utilizo isso há anos já e está lá ativo. O desenvolvedor, ele não tem que ficar dando suporte para mim. Ele não tem que ficar, sabe, atualizando. É óbvio, você tem atualizações, mas não tem que ficar atualizando sempre. Eu fiz, funcionou, tá lá geral, tá lá legal. Vou dar um outro exemplo. Durante a pandemia, para ir para os Estados Unidos, teve uma época que você precisava de uma quarentena no México, se eu não me engano, algo do tipo. Você fazia uma ponte, tinha lá. E você tinha que, para entrar no México, você tinha que requisitar uma solicitação através de um formulário do governo. E esse formulário eles liberavam, por exemplo, 30 acessos num dia. Então era bem complexo, tinha uma fila. Um conhecido nosso desenvolveu um sisteminha bem simples, um robozinho, que ele te colocava nessa fila ali no começo. Então ele entrava bem cedo, te colocava na fila e enviava a sua documentação automaticamente sem você precisar ficar entrando no site atualizando. O cara ganhou milhões durante um mês disso funcionando. Ele criou porque ele precisou passar por esse processo, viu como era trabalhoso, pensou, vou automatizar isso, fez uma automaçãozinha simples, ele não precisava ter trabalho com nada, só deixava lá rodando, e as pessoas entravam e iam fazendo esse processo e ele ganhou muito dinheiro com isso.
Então é algo simples, tá? A ideia do micro SaaS é essa, tá bom? Algumas ideias aqui que a gente traz do micro SaaS. Focos em nichos específicos, como eu falei. Então eu vou resolver uma dor muito pequena, tá? Mas a ideia é, eu resolvo essa dor e eu não preciso dar continuidade, preciso de um atendimento específico para isso. É uma microempresa também ali. Infraestrutura enxuta, então eu não preciso de uma baita infra, um escalonamento vertical, horizontal, whatever. Não preciso, eu preciso de algo simples e funcional, tá? Algo barato, que deixe funcionando ali o meu sistema. Custo acessível, tá? Então precisa ser algo também barato, para que você tenha ali um long tail, que nós chamamos, uma venda numa cauda maior, onde você tem uma quantidade muito grande de vendas, e aí você, por um valor menor, você consegue ter um lucro maior em cima disso, tá? E uma flexibilidade de sempre que você precisar de uma atualização, ou preciso mudar de plataforma, eu consigo fazer algo rápido, algo simples e já deixar disponível, tá certo? Aqui alguns exemplos que nós trouxemos foi esse Supply, tá? Que ele faz o gerenciamento de inscrições em sites como, na verdade, ferramentas como o Spotify, como a Netflix. Então você tem ali a sua conta, né? A sua subscrição, e ele faz o registro financeiro disso, para você ter um gerenciamento maior. Para mim é uma ideia genial, porque de fato, hoje eu tenho um monte... Netflix, Spotify, Disney, enfim, tem um monte de serviços, até meu cabeleireiro eu pago, na verdade, hoje por assinatura, e ter um gerenciamento disso é muito interessante. Uma ideia simples, eu não preciso de algo muito complexo, deixo lá disponível para as pessoas utilizarem. Nós temos o Resumake, tá? Que ele é utilizado para a criação de currículos personalizados. Então vocês colocam suas informações básicas ali, ele cria vários templates de currículo, você pode pegar esse modelo e utilizar. Também é algo simples. Cara, essa ideia é genial, porque as pessoas utilizam muito. Currículo é algo que todo mundo utiliza basicamente uma vez na vida. E é muito simples de fazer. Você coloca suas informações e ele já gera para você num modelo legal. E nós temos a Joy Blossom também, que ela é mais focada em bem-estar emocional, né? Então ela tem aquela ideia de meditação guiada, você tem um registro do seu humor, para entender seu humor. Também é algo simples, um aplicativo simples, mas que você tem uma assinatura mensal que você paga ali e você deixa aquilo funcionando. De novo, não preciso de uma equipe de suporte, eu não preciso de uma equipe de vendas, eu tenho um aplicativo que está lá disponível e você consegue ganhar dinheiro com isso. Então, às vezes, as ideias simples, elas são muito rentáveis. Eu não sei vocês, mas até controle remoto, por exemplo, de TV. Eu já precisei muitas vezes, pesquisei ali o aplicativo na internet, baixo, utilizo. Vem com 10 mil anúncios e os caras ganham dinheiro dessa forma, assim como vários aplicativos desse tipo. Mas essa é a ideia, de algo simples, um micro SaaS ali trabalhando por você e fazendo você ter dinheiro, tá certo? Bom, então aí fica a pergunta para vocês. Estão esperando o quê? Né? O low code, ele é mais do que apenas uma ferramenta, né? É um movimento que a gente tem hoje para justamente você conseguir criar algo simples, criar algo rápido e conseguir avançar com aqueles seus projetos que estão engavetados ali, que você quer de fato utilizar, ou que você teve aquela ideia genial e você precisa colocar isso em prática, tá? Até se você quiser criar um protótipo, olha, eu quero criar um protótipo mais funcional de algo que eu estou desenvolvendo, para trazer essa ideia prática ali, mostrar isso na prática. Então você pode contar aí com o low code para isso, tá? Como eu falei, a melhor ideia é aquela que sai do papel, e com o low code esse papel vira um app, né? E antes que você perceba, você já está lucrando aí com o seu novo aplicativo, tá certo? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, tá? Esse QR Code, ele vai para o meu e-mail, então vocês podem enviar para o meu e-mail quaisquer dúvidas que vocês tenham. Se quiserem discutir algum assunto, o low code, ele não é só as mil maravilhas também, tem uma outra parte, tem a parte de personalização, quero otimizar mais meu código, é gerado automático, vou precisar depender um pouquinho mais da plataforma, tem algumas questões, se quiserem saber um pouco mais, podem contar comigo, estou aqui por vocês, tá certo? E é isso, pessoal, muito obrigado, um excelente evento para vocês.